Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com José Boaventura Santos. Ele é presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes, a CNTV, e do Sindicato dos Vigilantes da Bahia. A gente vai entender um pouquinho o que é uma confederação e o que é a Confederação Nacional dos Vigilantes. Olá, Boaventura, seja muito bem-vindo, muito agradecida por ter aceitado o nosso convite para a gente estar batendo esse papo. Opa, Carla, boa tarde a você, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação para mim dialogar nesse momento tão ímpar, nesse momento tão complexo da história da humanidade. Eu não digo nem da história dos trabalhadores, mas da história da humanidade. Portanto, é uma satisfação. Eu estou em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, e queria saber de onde que você está gravando. Estou em Salvador, Bahia, minha terra, e aqui cuidando também da luta dos vigilantes do nosso estado. Perfeito. Vamos começar pelo básico. Afinal de contas, Boaventura, o que é uma confederação? Na verdade, legalmente tem um perfil, né? É previsto na lei, que é a união das federações sindicais de trabalhadores, né? A confederação, portanto, agrega essas federações. Nós tivemos a ousadia, tivemos a coragem de tentar fazer uma confederação diferente, que não somente agregasse as federações, mas também os próprios sindicatos, que dialogassem diretamente com o trabalhador, né? Diferente das federações, das confederações tradicionais, que só dialogam com as federações. Na história da CNTV, em especial, nós tivemos a oportunidade de sairmos de Brasília, ou sairmos dos nossos estados e irmos direto para as assembleias de trabalhadores, para liderar, junto com as lideranças locais, greves, manifestações, protestos, negociações, portanto, fazendo da confederação um instrumento vivo, um instrumento presente na luta dos trabalhadores. Portanto, esse conceito, essa concepção de confederação foi o que a gente sempre buscou construir para a nossa categoria. Perfeito. Há quanto tempo existe a CNTV? A CNTV foi organizada, fundada em 1992. 92. Então, a gente está aí beirando quase 30 anos de trabalho. E nesses quase 30 anos, há quanto tempo que você faz parte, e aí, assim, como sindicalista, e há quanto tempo que você está presidente da CNTV? Minha história de vida, Carla, se confunde um pouco com a história da minha militância sindical. Certo. Eu comecei a trabalhar como vigilante numa empresa aqui em Salvador em 1981. Né? Em 1983, a gente já estava organizando a Associação Profissional dos Vigilantes, que na época nós não podíamos ter sindicato. Né? Sindicato nós só conseguimos transformá-los em 1986. Nesse interim, já fazíamos também a luta nacional através de comissões, através de instrumentos precários, mas conseguimos muitas conquistas nessa época, mesmo sem uma confederação. Conseguimos, por exemplo, que os cursos de formação de vigilantes naquela época fossem instituídos, mas dispensando os vigilantes que já estavam trabalhando da obrigação de fazer o curso completo e apenas um curso parcial. Em 1992, com a constituição formal da Confederação, me fui eleito no momento presidente da Confederação, venho presidindo a Confederação nesses 29 anos, né? E, sem dúvida nenhuma, com uma história muito forte de lutas, de conquistas para a nossa categoria. Sem dúvida nenhuma, conquistas que uma parte, talvez, da nossa categoria até duvidava, como a questão do reconhecimento do risco da atividade, da periculosidade da nossa atividade. Mas, como eu disse, foram conquistas arrancadas com a participação muito forte
dos nossos sindicatos e dos trabalhadores diretamente que vieram a Brasília ou que nos seus estados fizeram mobilizações marcantes para que a gente conseguisse chegar a essa conquista. Claro, associada a um momento político também favorável, que foi o governo Lula, né, e que esteve com a gente sancionando, o governo Lula, o governo Dilma, sancionando essas leis, essas iniciativas, que em outros governos ou em outros momentos, com certeza não conseguia nem passar no Congresso, com maioria tipo a de hoje, adversária aos trabalhadores, ou chegando ao Executivo também não seria possivelmente sancionada, porque não atendia aos interesses patronais. Fantástico. Acho muito interessante você fazer essa análise tão cuidadosa a respeito das grandes conquistas da Confederação e também uma questão muito importante que você falou, que para mim é muito legal ter aqui no programa Trabalhador em Foco e a gente salientar que às vezes o sindicato trabalha, faz todo o seu melhor. A sua federação faz de um tudo para conseguir aquela conquista. A confederação está em cima para conseguir aquela melhoria para o trabalhador, seja ele o vigilante, seja ele de outras categorias, mas quantas são as vezes que nós esbarramos em questões que vão além do trabalho sindical, ou seja, que são as questões do governo. O governo que é favorável ou não à pauta do trabalhador, a Câmara dos Deputados, ao Senado, que é mais ou menos receptiva para com as demandas do trabalhador propriamente dito. Então, muito interessante essa sua fala de também conseguir entender que muitas das conquistas foram por meio dos sindicatos, por meio das federações, por meio da confederação, mas também porque havia políticos eleitos pelo povo, pelos trabalhadores que estavam pensando na pauta do trabalhador. Acho isso muito importante da gente discutir aqui no programa Trabalhador em Foco. Carla, na verdade, assim, a nossa categoria ela foi amadurecendo, ela vem amadurecendo, entendendo que as frentes de lutas nossas não são somente entre capital e trabalho, diretamente, patrão e empregado, na mesa de negociação. Essa é uma frente importante, talvez a mais importante até. Sim. Mas a gente foi aprendendo no dia a dia que outros atores, outras frentes são importantes no nosso dia a dia. Então, através do legislativo municipal, né, em cada cidade, nós conseguimos muitas conquistas importantes. Nós conseguimos, por exemplo, que as câmaras aprovassem porta de segurança para o sistema bancário, instrumentos de segurança nos bancos, divisória para diminuir o crime de saidinha bancária. Isso no legislativo municipal e sancionada pelos prefeitos. E mais importante ainda, construída isso em alianças com outras categorias, onde nós estamos no dia a dia trabalhando. Então, por exemplo, com os bancários, a Confederação dos Bancários. No legislativo dos estados, nas assembleias legislativas, nós também buscamos abrir frentes de luta e conseguimos aprovar, por exemplo, somente em 4 estados existe hoje umas leis chamadas leis anti-calote, né? Que são instrumentos que guarda quando o Estado contrata empresas terceirizadas, não somente de vigilância, deixa reservado numa conta bancária as verbas trabalhistas. Então, hoje, a primeira foi Brasília, depois Bahia, depois Maranhão, e esse mês agora de janeiro, nós tivemos comemorando
a conquista de uma lei nesse mesmo perfil no estado do Rio Grande do Norte, por iniciativa do deputado Sandro Pimentel, e com a mobilização, com a organização do Sindiforte de lá, o Sindicato dos Trabalhadores de Carro Forte, e do Sindiceguro. E aí, no âmbito federal, também, né, nós conseguimos, mais recentemente, por exemplo, garantir o direito à nossa aposentadoria especial lá no Senado Federal, na reforma trabalhista, quando foi um projeto de reforma do governo Bolsonaro, se proibindo que a Constituição Federal permitisse contagem de tempo especial para vigilante. Nós conseguimos, no âmbito federal, os 30% de periculosidade em 2012, que foi, como eu disse, uma das mobilizações mais bonitas que nós já fizemos, mais eficazes que nós já fizemos, ao ponto, Carla, e com a participação muito efetiva dos vigilantes, né? E ao ponto que os deputados e senadores reclamavam da gente que não conseguiam chegar nos aeroportos para ir para Brasília, ir nos supermercados, ir nos restaurantes, ir circular nos bancos, porque tinha sempre um vigilante pedindo para ele os 30% de periculosidade. Conseguimos o colete à prova de bala com EPI, isso num instrumento normativo do governo federal e do judiciário, né? O Dia Nacional do Vigilante, hoje é lei o Dia Nacional do Vigilante. Sim. Portanto, assim, e sem contar também, vale registrar, no próprio judiciário. Nós tivemos uma vitória recente das mais importantes, foi o STJ reconhecer por 7 votos a 0, desculpe, que o vigilante, mesmo desarmado, ele está exercendo atividade de risco, portanto, tem direito à contagem especial para efeito de aposentadoria. Portanto, são lutas capitaneadas pelas federações, confederação, pelo sindicato, mas com ampla participação da categoria que passou a entender que essas frentes também são importantes nas conquistas do nosso dia a dia. Fantástico. Boaventura, muitíssimo agradecida por compartilhar todo esse conhecimento e toda essa história com a gente aqui de Petrópolis, que se beneficia de alguma forma com toda a legislação conquistada em nome dos vigilantes, mas que às vezes não sabe o passo a passo, não sabe como foi que a gente conseguiu, né, chegar até lá. E aí, enquanto presidente da Confederação, chegamos ao ano de 2020, esse ano extremamente atípico, e a gente está aí comemorando ou não, se assombrando com quase um ano em estado de pandemia. E eu queria que você me dissesse como é que foi e quais foram as principais dificuldades para a Confederação e para os trabalhadores vigilantes no âmbito nacional nesse momento de pandemia. Carla, talvez eu pudesse resumir esse quadro da pandemia, além de todo o quadro da crueldade da doença, da crueldade humanitária que nós estamos atravessando, né? Mas a crueldade também que aflorou no mundo do trabalho. Nós chegamos a uma situação onde todo aquele discurso de terceirização, que a terceirização é bonita, que a terceirização é boa e etc. Me lembro do discurso. Começamos o programa Trabalhador em Foco 7 anos atrás, quase 8 anos atrás, falando sobre terceirização. Exatamente. Então, todo esse discurso, esse florido, se esvaiu quando os vigilantes tiveram de estar nas agências bancárias, na linha de frente das agências bancárias, nos hospitais, tá? E todas as outras áreas, porque aí trouxeram a gente para a chamada categoria essencial, sem receber os equipamentos necessários para se proteger, ou seja, estavam cuidando das pessoas, mas sem receber os equipamentos necessários para se proteger. E quando, mais ao contrário, o banco fornecia material para os bancários, os setores hospitalares forneciam material para os seus trabalhadores e trabalhadoras, claro, extremamente justo. E quando nós cobrávamos, por exemplo, de um gerente de banco, sim, o vigilante está desprotegido aqui. Olha, a resposta era assim: eu cuido dos meus.
os vigilantes é o problema das empresas de vigilância. Ou seja, como se naquele espaço, tá certo, fossem mundos diferentes. Se um vigilante se contaminasse, será que não iria contaminar um bancário? Ou vice-versa, né? Mas ficou claro para a gente, isso na Caixa Econômica, no Bradesco, no Santander, ou seja, sem qualquer separação, mas ficou claro a crueldade do sistema de terceirização, onde o trabalhador terceirizado é ninguém, onde para o trabalhador terceirizado, a vida não importa, o trabalhador terceirizado podia morrer. Então, talvez, a gente pode relatar aqui N exemplos da quantidade de colegas que nós perdemos, da quantidade de colegas que adoeceram, da falta de cuidado das empresas, dos processos judiciais que nós tivemos de entrar para pedir equipamentos de proteção. Mas, assim, se nós queremos resumir esse quadro da pandemia e no nosso mundo do trabalho elegeram a gente como importante, como prioritário, como essenciais para estar na linha de frente, mas, ao mesmo tempo, disseram, não, vocês podem morrer, porque para vocês, o problema de proteção não é com a gente. Ou seja, como se, naquele instante, a nossa prestação de serviço não tivesse extremamente vinculada ao banco, ao hospital, ao comércio, aos shoppings e coisa parecida. Muito legal. É muito importante como em momentos decisivos e cruciais, às vezes a gente percebe a solidariedade, ora a gente descobre o lado bom de tudo, ou então a gente percebe que há, sim, a segmentação, né? Então, assim, a responsabilidade do banco é só o bancário e o vigilante não é mais responsabilidade deles. E aí é importante a gente perceber para que, dessa forma, a gente intensifique os nossos trabalhos sindicais, a nossa força na nossa categoria, em cada uma das categorias. Claro que juntos somos, sem sombra de dúvidas, mais fortes, mas às vezes precisamos sim olhar as singularidades da nossa categoria e lutar pela nossa categoria. Por isso a importância de que todo trabalhador esteja conectado ao seu sindicato. Você comunga dessa opinião? Sim, sem dúvida nenhuma. Primeiro, nós vivemos assim uma situação interessante, Carla. Como terceirizados, nós éramos tratados no meio do próprio movimento sindical, como uma categoria que não existia, como trabalhadores que não existiam, que trabalhadores que deviam ser representados por aqueles sindicatos principais, né? Portanto, nós não deveríamos existir, tá? Não é que nós sejamos apaixonados por terceirização, muito pelo contrário, é só a favor que acabe a terceirização, que a nossa contratação seja direta. Tá? Essa intermediação de mão de obra, para mim, é uma forma moderna de escravidão. O dono de uma empresa de segurança, por exemplo, ele não produz nada. Ele apenas usufrui o lucro do nosso trabalho. Ele fica sem fazer nada e só usufrui o lucro do nosso trabalho. Uhum. Mas aí, nós buscamos fortalecer os nossos sindicatos. Sim. E quando a gente buscou fortalecer, com a participação da categoria, com a unidade, tá certo? Com a combatividade dos nossos sindicatos, nós passamos também a sermos mais respeitados por outras categorias e por outros sindicatos e entenderam que nós podíamos, ao invés de não termos papéis, não sermos importantes na luta política, que nós seríamos importantes, sim. Portanto, muita coisa a gente construiu junto com os bancários e nós diminuímos a distância entre o bancário e o vigilante. Muita coisa a gente construiu com comerciários, com várias outras categorias, porque no dia a dia nós estamos juntos lá na fábrica, lá no shopping, na loja, no supermercado e etc. Então, eu quero aqui dizer, o Petrópolis tem um exemplo assim, muito bonito. Os nossos sindicatos aí de Petrópolis, o nosso sindicato, melhor dizendo, de Petrópolis, ele tem uma história muito bonita de construir, de fortalecer essa unidade com o movimento sindical local, né? Diminuindo essa distância e, consequentemente, agindo no sentido de fazer um sindicato forte, uma categoria respeitada e uma categoria que participa da luta. As conquistas principais que nós tivemos em Brasília,
as conquistas, inclusive, no Rio de Janeiro, tá certo? Com a mobilização e com a participação da Confederação, devemos muito aos nossos companheiros vigilantes de Petrópolis, que foram a Brasília, caravanas, foram a Brasília, desceram para o Rio de Janeiro. Na época da governadora Rosinha Garotinho, Carla, por exemplo, ela queria aprovar lá na Assembleia Legislativa, na Assembleia que ela tinha ampla maioria, né? Não me lembro percentualmente qual era o tamanho da maioria, mas ampla maioria, mas ela queria legalizar o bico do PM, né? Só para você ter ideia, tirando o emprego dos vigilantes, né? E nós tivemos, o que eu estou dizendo, Confederação, Federação, sindicatos do Rio de Janeiro, e Petrópolis em especial, né, que tinham uma combatividade ímpar, que tem uma combatividade ímpar, melhor dizendo, mas os vigilantes de Petrópolis tiveram a capacidade de articular o movimento junto aos deputados, que nós revertemos isso e o projeto foi derrotado. Ou seja, nós derrotamos o governo do Estado nessa intenção que tirava emprego dos vigilantes para favorecer ao bico do PM. Então, assim, é uma categoria de muita disposição de luta, é uma categoria de muita garra, mas também com muita disciplina, mas também com muito respeito, mas também com muita vitalidade no sentido de fazer a sua luta de uma forma correta, de uma forma vitoriosa também. Legal, legal. Muito interessante isso. Dando continuidade, a gente tem um ano de 2020 que foi marcado pela pandemia, o ano de 2021 também que está se iniciando e caminhando, porque quando a gente fala iniciando, na verdade, nós já estamos em março, já estamos no terceiro mês desse ano e não vemos, pelo menos eu daqui, não vejo, talvez sejam as montanhas, não tenho a praia de Salvador, não tenho esse olhar, mas aqui em Petrópolis, as serras, às vezes, as montanhas me proíbem de ter um horizonte tão alinhado. E, nesse contexto, eu não consigo visualizar uma vacina para todo mundo tão rápido como a gente desejaria. E aí vem a minha questão. Quais são as bandeiras de ação para o ano de 2021? Na verdade, Carla, aqui em Salvador, talvez nós estejamos numa situação hoje muito mais apertada. Nós estamos há 2 semanas em funcionamento do comércio, ou seja, a cidade parcialmente parada. Nós estamos com toque de recolher aqui das 20 às 5 horas da manhã, mas num esforço terrível contra aqueles negacionistas, contra aqueles que resistem a reconhecer e a respeitar a vida dos outros. Para os trabalhadores, é um momento difícil, né? É um momento extremamente difícil, que, por um lado, está na linha de frente, não pode deixar de trabalhar, precisa sobreviver. Aqueles que perderam o emprego não têm o apoio necessário, a ajuda necessária de quem deveria fazer. Ou seja, comparando com os Estados Unidos, 1.400 de um cheque de ajuda emergencial lá, que dá cerca de quase R$8.000, ou cerca de R$8.000, tá certo? Aqui se está se discutindo R$250, ou coisa parecida. Verdade. Boaventura, seu áudio fechou. E diz respeito à vida das pessoas. E, por outro lado, nesse mesmo sistema, você, inclusive, vê pequenas empresas com uma dificuldade terrível, porque também, diferente do americano, dos ingleses, dos franceses, etc., o governo não supre um mínimo de apoio para essas empresas para manter os empregos, né? Aí alguns fazem o discurso de abrir comércio. Não é abrir comércio, o comércio tem que ficar fechado. Agora, as empresas têm de ter suspenso o pagamento dos seus impostos, as empresas têm de ter financiamento em dinheiro, na verdade, para sobreviver. Então, nem o trabalhador, nem as pessoas que têm necessidade têm ajuda para atravessar esse momento, nem as pequenas empresas também têm ajuda para atravessar esse momento, e aí fica uma falsa disputa entre os que querem privilegiar a economia, os que querem privilegiar o dinheiro, os que querem privilegiar as empresas e aqueles que querem garantir primeira vida.
E é um discurso terrível. Então, para os trabalhadores, nesse momento, a primeira coisa é atravessar essa pandemia, conseguir sobreviver a essa pandemia. E nesse ponto, mantendo suas conquistas, mantendo seus direitos, porque uma das ameaças e uma das coisas que aproveitando-se desse momento de dificuldade, que os setores empresariais buscam é tirar os direitos que a gente conquistou. E aí, com o discurso de que facilitar a contratação, gerar emprego, ou seja, a reforma trabalhista, por exemplo, se desmoralizou porque a grande falsidade que se vendeu é que ia gerar emprego e não gerou emprego nenhum. Precarizou, tornou mais difícil a vida dos trabalhadores, tá certo? Então, em princípio, eu espero que em 2021 a gente consiga, no horizonte, como você falou, e eu concordo plenamente, um horizonte muito distante que a gente não consegue enxergar. Vacina para esse ano, para todo mundo, ainda é uma miragem, né? Principalmente nesse governo que não está fazendo, que tá matando as pessoas. Nós temos um governo genocida. Aqui no genocida. Qual que a gente pode dizer? Neste governo genocida que nós estamos vivendo. Genocida. Imagine você que outros tantos, na Alemanha, na Croácia, foram condenados por crime de guerra. E nós estamos aqui com quase 300 mil mortos, tá certo? E um governo dizendo que isso é frescura e isso é mimimi, tá certo? Um cidadão translocado dizendo que isso é frescura e isso é mimimi. Portanto, o desafio, no meu entendimento, é continuarmos vivos, né? E depois recuperar o trabalho e manter os nossos direitos e conquistas. Maravilha. Boaventura, muitíssimo agradecida pela participação no programa. Foi ótimo esse bate-papo com você. Eu espero de verdade que a gente possa conversar mais vezes para falar sobre a realidade dos trabalhadores vigilantes. Foi uma grata entrevista para a gente aqui de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi um prazer. Carla, eu agradeço sua simpatia, sua disposição aí para estar junto, a gente fortalecendo o movimento sindical. E quero, antes de mais nada, mais uma vez, aliás, parabenizar os nossos companheiros dos sindicatos vigilantes de Petrópolis, na pessoa do companheiro Linhares, e todo o movimento sindical de Petrópolis. Petrópolis, o movimento sindical, tem sido um exemplo para a gente de unidade, de persistência e de força. Obrigado a você. Muitíssimo agradecida, foi um grande prazer, Boaventura. Obrigada a você de casa que ficou com a gente e entendeu um pouco mais sobre a questão das confederações, dos vigilantes e do que a gente está vivendo nesse momento. Um abraço grande para você de casa e até o próximo programa. Tchau, tchau. Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc apresentam Petrópolis, uma cidade imperial. A história da cidade de Pedro, contada e cantada. Sábado, 27 de março, às 17 horas. Reprise segunda-feira, 29 de março, às 17 horas.